6h40. Estevão Limana falou do calor. Nesse momento já na capital paraense temos termômetros registrando 27 graus. É isso, o calorão vai ficar ainda mais intenso nas próximas horas, mas eu estou num local privilegiado, curtindo aqui ó, a brisa da Baía do Guajará. Djalma Sena, bora passear aqui por esse cenário mais uma vez, para você que está ligado no CNN Novo Dia. Estamos às margens da Baía do Guajará. Você vai lembrar desse cenário que ontem a gente te mostrou, só que agora a gente está com essa visão privilegiada. Você vê aí a dispersão da Feira do Açaí, do Complexo do Ver o Peso. Lá ao fundo também o Mercado de Ferro. Esse passeio a gente fez ontem aqui com vocês no Novo Dia. E essa brisa aqui que vem da Baía do Guajará, que é o encontro de três rios que banham a cidade paraense, o Rio Guamá, Acará e o Rio Pará. Nesse momento eu converso com vocês do Forte do Presépio. Mais cedo a gente mostrava a parte da frente desse forte e já conseguimos entrar aqui com o nosso historiador, Michel Pinheiro, nos fazendo companhia aqui nessa edição. Michel, quando a gente olha para esse cenário maravilhoso de Belém do Pará, o que a gente já consegue revelar sobre a história da cidade, Michel? Primeiro, eu acho que o ponto mais delicado e poético é a relação do homem e da natureza, né? Porque se você acabou de ver na sua tela essa relação do açaí, você vai lembrar que o açaí já é cultivado como agricultura e não coleta. Isso é um ponto muito importante para a nossa discussão, há mais de 3.000 anos. Então, o consumo intenso do açaí, a identidade que a população tem com o açaí, como nós comemos o açaí, revela muito dessa tradição humana da ocupação da floresta. E até aproveitar, já que a gente está falando de açaí, Djalma, mais uma vez a gente voltar lá para a feira, que olha, ontem a gente te mostrava durante a madrugada, principalmente é feita essa comercialização do fruto e agora já quase 7 horas da manhã, 6h42, já tem início a dispersão. E como você falava, açaí que conta muito sobre a história de Belém. Sim, a relação que nós estamos vendo aí na frente, ela tem uma cadeia produtiva, quer dizer, a partir do século 17 e 18, muito intensa. E eu acho que o dado também muito interessante é que esse açaí era consumido pelas diversas classes sociais, não é? Então, tradicionalmente, nas populações originárias da Amazônia, se consome o açaí de uma forma da sua polpa, né, amassando açaí com farinha, né? E a partir do século 17 e 18, muito intensamente para a população de Belém, com a carne seca, com o charque, com o peixe, que é o que nós temos até hoje. E a população mais enriquecida também fazia isso, né, com um detalhe, né? Eles tinham suas próprias amassadeiras de açaí. A cidade começa exatamente desse ponto em que estamos conversando com vocês ao vivo aqui no Novo Dia, mas quando falamos sobre a origem de Belém, temos que falar sobre quem ocupava esse território, os tupinambás. O quanto o conhecimento desse povo indígena, Michel, é capaz de fazer frente aos desafios globais que a COP30 apresenta aqui em Belém? Também uma pergunta importante, porque nós não podemos identificar hoje uma discussão climática, uma discussão sobre natureza, se a gente não pensar na floresta em pé, né? E talvez o mais impressionante para quem esteja em casa é perceber que a Amazônia não é uma relação dada na natureza, mas uma relação construída para a natureza, né? Então, é uma floresta que foi produzida pelo homem, né? A produção da castanha, do taperebá, do açaí, o manejo das florestas, né? O processo mesmo do trânsito dos rios, a ocupação da madeira, através da madeira, mostram que é possível conviver, não é? E isso não foi descoberto hoje, isso é um processo de construção que é milenar. Aqui agora, do ponto que estamos com o Djalma Sena, a gente consegue visualizar em detalhes o Forte do Presépio. Essa edificação que conta muito da história da Amazônia, da história do Brasil. Michel, o que esse forte representou em termos de proteção do território? Se nós formos entender a ocupação da costa brasileira a partir do século XVI e XVII, a gente vai pensar em outras cidades correlatas a Belém. Fortaleza, São Luís, Salvador, o próprio Rio de Janeiro, que apresentam essas fortificações. Só que o nosso forte, ele tem uma característica ímpar, que ele é um ponta de lança, ele é um lugar onde as pessoas a partir daqui ocupavam 60% do território da colônia portuguesa. 60% não é pouca coisa, né? Então, só que vocês estão em casa possam entender
entender geograficamente o que eu estou falando, a partir de Belém se chegava nas fronteiras do que hoje é a Bolívia, né, nas fronteiras das Guianas, na fronteira do Mato Grosso, e era muito importante ocupar esse território. E Belém é a cidade que vai fazer isso, né? Então o protagonismo de Belém em relação à história brasileira também não surge com a COP. A gente precisa ser bastante honesto em relação a essa palavra, porque o Forte do Presépio é esse início, né? A partir dessa ocupação que a gente tem o desenvolvimento de uma colônia portuguesa na região. Michel, e inevitavelmente, a gente começa aqui a nossa conversa com o Michel abordando dessa relação homem-natureza. O quanto que o crescimento da cidade também valorizou os nossos recursos, o meio ambiente. Isso também é um ponto significativo, porque o processo do avanço da cidade na Amazônia, ele não nega necessariamente a natureza, né? Ele refaz essa natureza, em alguns momentos isso é conflituoso, mas uma imagem de satélite que você buscar agora nas redes sociais ou na internet, você descobrir que a gente tem um ponto no meio da floresta, né? Isso é muito, 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 muito importante, né? E esse ponto no meio da floresta, ele vai consumir o entorno, vai consumir a madeira, vai consumir os insumos, vai consumir os alimentos, vai produzir animais. O que acontece do ponto de vista histórico é que essa produção, ela começa a ser desmedida do ponto de vista econômico, né? Então, a agricultura em larga escala, a pecuária em larga escala vai destruir essa floresta e a gente precisa repensar esse processo de produção econômica. A gente está falando aqui do coração da Amazônia, a gente está falando de Brasil. Temos uma história que muita gente desconhece, Michel. E aí eu queria aproveitar aqui para finalizar nossa conversa para falar sobre luta. Porque sim, quando a gente fala das causas ambientais, a discussão que a gente está acompanhando no mundo, a gente tem que falar sobre a necessidade da sociedade se envolver em toda essa discussão. Aqui no Pará teve uma revolta popular, uma revolta social, que muita gente no Brasil desconhece, que é a revolta da cabanagem. O que foi essa revolta? Explica pra gente, Michel. E o quanto que ela tem para nos ensinar nesse momento em que o mundo debate meio ambiente. Primeiro eu queria agradecer a pergunta porque ela é muito importante para um paraense e para um brasileiro, né? Nosso espírito cabano. Exatamente, né? Porque eu fico até aqui emocionado em relação a falar isso. Porque numa revolta que se mata 30 mil pessoas, você não tem precedente na história desse país. E todas essas pessoas que se motivaram para lutar aqui, lutaram pelo fim da escravidão, pelos seus direitos políticos, pelo direito de participação, das populações originárias em relação ao respeito da sua cultura, da população negra em relação à conquista da sua liberdade, né? Então todo esse movimento de contra a exploração portuguesa, metropolitana, exploração do Império Brasileiro, se floresceu no sentido da garantia dos seus direitos civis, políticos, econômicos, religiosos. Isso não é pouca coisa, não é? Então a cabanagem é um exemplo do Brasil da gente conquistar os nossos direitos, respeitar as diferenças e lutar em prol de uma situação de que a gente pensa na melhora coletiva.